Eu sou Bela Feldman Bianco, sou professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp hoje. E hoje eu sou professora colaboradora, mas eu comecei lá em 1980 e também dirigi o Centro de Estudos de Migrações Internacionais, o CEMI de lá, e hoje eu sou diretora associada. E, de fato, a minha história, quer dizer, eu tenho uma vida, eu acho que eu sou filha de imigrantes e eu tenho uma experiência de imigração. Eu acho que isso norteou muito a minha trajetória. E também a minha trajetória não foi linear, porque, de fato, assim, também, às vezes, pensando em, assim, se eu penso desde a graduação, já foi uma decisão que eu queria fazer. Então, de um lado, eu queria fazer teatro, porque eu fiz muito teatro amador, sempre, né, na adolescência e tal. De outro lado, eu queria fazer ciências sociais. Eu queria fazer ciências sociais, eu nem estava pensando em antropologia, ou sociologia, ou ciências políticas, mas eu queria fazer reforma agrária. Eu faço parte de uma geração que é a geração dos anos 60. É uma geração da utopia, né? Uma geração que queria mudar o mundo, que acreditava nas mudanças sociais, que lutava contra o imperialismo, não é? Quer dizer, e contra o capitalismo, etc. Então eu sou assim um pouco... Essa é a história da minha geração. E eu acho que o lúdico e o político sempre tiveram muito integrados na minha trajetória. Daí, essa ambivalência, vou fazer teatro, eu vou fazer ciências sociais e vou fazer reforma agrária. Então, reforma agrária naquela época era o INCRA, mas também era o SUDENE, porque era a época também da influência do Celso Furtado. E eu decidi pela opção de ciências sociais políticas, talvez, né, naquela época. Não existe muito essa polaridade, mas sim para a satisfação da minha mãe, que não queria que eu fosse atriz. E era assim por causa realmente da importância política. Tanto é que a minha formação foi... Eu gostava muito de antropologia, mas eu estava muito mais influenciada pela sociologia, porque estava estudando desenvolvimento, subdesenvolvimento, e era a época quer dizer, o mestre Florestan Fernandes. Depois, o que aconteceu é que veio o golpe, quando eu estava na universidade, né? Eu estava fazendo ciências sociais, então, o golpe de 1964. Qual universidade? Eu estava na Universidade de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, estava fazendo e nessa época, depois que eu terminei, eu casei durante a minha graduação. Então, eu comecei também a trabalhar em publicidade. E era, assim, uma opção terrível, porque como é que eu estou vendendo sabão em pó, né? Quer dizer, mas eu fazia pesquisa qualitativa, focus grupos, então eu aprendi muito. E daí eu tinha uma outra... quer dizer, o que eu ia fazer depois, por exemplo? Não tinha ainda mestrados estabelecidos, tinha pós-graduação. Então eu estava entre planejamento urbano e comunicação. Nesse ínterim, o meu ex-marido... Celso Bianco, que é um cientista, imunologista hoje, né? Ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. E era uma época terrível, né? Quer dizer, final de 69, depois do ato 13, quer dizer, o Castro e Silva e tal. Então, nós decidimos ir para os Estados Unidos, que era uma possibilidade também para mim de voltar a estudar, porque ele fazia medicina, então eu trabalhava, né, em publicidade. Daí também eu estava muito interessada em comunicação de massas. Era planejamento urbano ou comunicações de massas. Antes de ir para os Estados Unidos, eu fui visitar o mestre Florestan Fernandes. Eu falei, olha, eu quero ir para os Estados Unidos, então eu quero aproveitar para estudar. Ele falou, bom, se você vai para os Estados Unidos, tem que estudar antropologia. Aí eu disse, bom, mas eu não quero estudar índio, porque tinha tanto, né, estudo sobre indígenas. Você deixa de ser burra, não é só índio, mas antropologia, nossa, quer dizer, antropologia americana é mais próxima à sociologia que nós fazemos no Brasil. Então eu fui para lá, mas eu era rebelde, eu tentei fazer comunicação de massa, foi fazer um curso como ouvinte.
era terrível mesmo, porque era um curso sobre mercado, né? E aí também ele me mandou falar com um amigo dele, que era professor da Columbia, Charles Wegley, que era um grande estudioso do Brasil, inclusive casada com uma brasileira. E eu falei para ele, quero fazer comunicação de massas. E ele falou, não, você tem que fazer antropologia, que é mais próxima da sociologia, se você estudou com Florestan e tal. Então essa foi uma história, quer dizer, às tantas eu conheci vários antropólogos que estudaram, que fizeram pesquisa no Brasil, que eram ou discípulos do Charles Wegley ou do Marvin Harris, que fez um estudo, que fez parte do projeto Unesco, né, sobre racismos como Charles Wegley também, e que estudou uma cidadezinha do interior, né, da Bahia, também a questão de raça e racismo. E através deles eu comecei a perceber que realmente eu fui fazer um curso como ouvinte também na Columbia University, que era até um curso sobre Oriente Médio, foi muito interessante, né? Com o Abraham Rossman. E depois, então, eu decidi, foi uma decisão muito assim de dentro, de alma mesmo, né? Que eu estava pensando também, quem sabe eu vou fazer educação, não era tão simples, não é que eu tinha aquela... cheguei e fiz, vou fazer antropologia, né? Quer dizer, foi várias tentativas e tal, e nessa época, então, eu não podia mais voltar para o Brasil, porque vários amigos tinham sido presos, e então eu resolvi mesmo fazer um mestrado e doutorado, e naquela época, então, eu me candidatei tanto para a CUNY como para a Columbia, e eu entrei nas duas, mas meus amigos antropólogos americanos que estudavam no Brasil disseram, não, tem que ir para a Columbia. E foi bom, foi um período muito interessante. Então, quando eu comecei a estudar, novamente a questão, eu comecei o doutorado, logo depois eu podia fazer pensar num projeto. E o projeto que eu pensei foi relacionado ao Brasil e à política. Eu queria muito entender o golpe, quer dizer, que mudou minha vida e mudou a vida de meus amigos, mudou o Brasil. Mas eu queria... E eu tinha lido o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, e fiquei muito intrigada com... Naquela época, até talvez ingenuamente, né? Quer dizer, um coronel da República que diz, o governo mudou, nós estamos com o governo. Então eu resolvi estudar o município e a política ao nível local, não local, mas a nível local. E esse estudo, que foi meu estudo de doutorado, a tese de doutorado, acabou sendo uma história da expansão do capitalismo na Grande São Paulo, né? Naquele período da Grande São Paulo, e uma história de 100 anos, quer dizer, 100 anos de solidão, acho que 80 anos. Então é meio 80 anos de solidão e depois 20 de grande desenvolvimento, né? E eu fiz... Hein? E que essa etnografia só virou um clássico, né? Não, eu não sei se virou um clássico, porque eu nunca publiquei essa etnografia, mas eu preciso ainda publicar, porque eu nunca achava que estava perfeita, né? Mas eu escrevia sobre isso, né? Então eu fiz através da história dos líderes locais, que eram líderes sem importância, né? Quer dizer, no âmbito, inclusive estadual ou nacional, porque era o coronel, chamado coronel, era um simples major, que é o coronel quer dizer, os coronéis da Primeira República eram um simples major. Então, a política local era uma forma deles conseguirem recursos, né, próprios. Então, e também eu estava com diálogo com o coronelismo Chá de Voto, não é? Tinha diálogos com os clássicos daquela época, né? E depois, por exemplo, o coronel da época do Estado Novo era um grileiro. Ele acumulou terras, né? Quer dizer, então eu fiz um estudo de lideranças locais, mas através de família, parentesco e poder local. E a partir daquele lugar que eu chamo de matriz, para não dizer, né? Quer dizer, por questões éticas, eu mostro realmente
a relação entre cultura e política, eu acho. Mas na história, até as tantas, eu estava chamando o primeiro título que eu tinha para a tese, que não foi o título final, era assim, The Making of Capitalism. Capitalistas. Então, a construção dos capitalistas, dos pequenos capitalistas, depois virou qualquer coisa como The Lumping Elite of Matriz, alguma coisa assim, né? Então, primeiro, então, a partir desse estudo, eu fiquei muito interessado desde já em estudos de poder local. E quando eu finalmente voltei para o Brasil, eu voltei para a Unicamp, para dar aula na Unicamp em 1980. Então eu já criei um grupo de alunos, mas que estavam estudando poder ao nível local, movimentos sociais ou histórias, né, quer dizer, a partir do que estava acontecendo em termos de desenvolvimento. Então, quando eu voltei, eu fiquei muito dividida. E às tantas eu fui fazer um pós-doutorado em história, porque eu sempre o meu trabalho fica muito nessa interface antropologia e história. Tanto é que eu fui fazer, de fato, quando eu fiz o projeto para a tese de doutorado, era um projeto que era, de fato, do populismo ao autoritarismo, alguma coisa assim. Virou 100 anos de história. Antropólogo faz isso, eu acho que os historiadores não fariam, né, tanto tempo. Mas eu realmente foi a história através das biografias desses líderes locais, diferentes líderes locais, e eu mostro a expansão do capitalismo. Então, por exemplo, os despachantes tinham muito poder, era gente que no nível global não tem importância, mas no nível local eles também eram sempre aliados de quem estava no poder. Então, isso que eu fui decifrar, e aí eu percebi que eles eram empresários econômicos que estavam usando a política como uma forma de poder, que é corrupção, né? Eu estava estudando corrupção também, tudo isso, né? E então, quando eu fui fazer o doutorado, eu estava com vontade, e o projeto do pós-doutorado, que eu fui fazer sobre história do trabalho, em Yale, com o David Montgomery, que era um dos grandes nomes da história do trabalho. Mas eu estava muito interessada em estudar movimentos sociais naquela época, né? Tanto é que quando eu fui fazer a tese sobre poder local, o Florestan me falou, você tinha só movimentos sociais, mas eu sempre sou retardada, né? Então eu fui, aí eu me interessei por movimentos sociais. Mas aí eu comecei a entrar numa bibliografia de história do trabalho que eu fiquei muito fascinada. E nesse período, quando eu estava... E também eu fiquei muito fascinada porque não só a biblioteca da Yale era fantástica, mas também eu estava vendo muito documentário sobre história do trabalho. E já quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu já queria ter feito, era muito visual, eu queria ter feito um vídeo, mas naquela época eu acho que não era nem vídeo. Eu até chamei um amigo para filmar, mas ele começou a filmar um cachorro, não entendeu muito bem o que eu queria, né? E daí eu fiquei vendo muito documentário, e muito interessante, muito sobre história do trabalho. E nesse ínterim eu fui convidada para ser professora visitante em estudos portugueses numa universidade, que é uma universidade de Massachusetts, Dartmouth, que ficava numa região que tinha, onde havia várias cidades da Nova Inglaterra, que a maior parte da população era portuguesa ou de origem portuguesa. Então eles também me convidados para passar 2 anos, né? E para mim era assim, quando eu fui lá, quer dizer, quando te convidam, você vai. Tem uma entrevista e tal, não é? E eles me levaram para uma cidadezinha que chama New Bedford, onde eu acabei fazendo, até hoje eu faço pesquisa lá. E aí para o bairro português, a primeira coisa me levaram para Casa da Saudade, que era um edifício onde tinha a biblioteca, o centro de assistência social, o pessoal do clube de futebol,
estudo de línguas e tal, muita coisa acontecendo. E depois me levaram também para o Porto, porque muitos portugueses, principalmente açorianos, estavam na pesca, também os continentais. E eu tinha vivido na minha infância num bairro imigrante, de judeus, italianos e árabes, em São Paulo, um Bom Retiro. Quando eu fui para lá, eu fiquei encantada. E aí eu aceitei o convite. E aí começaram meus estudos sobre imigração. E também aí a pesquisa foi muito visual, porque o que me impressionou muito, talvez até me impressionou pela minha própria história, da casa da minha avó, por exemplo, que era assim, o passado no presente. Mas era assim, incrível, porque New Bedford é uma cidade industrial americana. Então, é uma cidade onde foi a primeira cidade. Primeiro, é a cidade do Moby Dick. Então, da pesca da baleia. E depois, se tornou, no contexto da história do capitalismo de lá, então, foi a cidade da era têxtil mais importante do mundo, né? E depois houve uma decadência. Então, era uma cidade assim que o que você se ressaltava aí daqueles prédios das antigas indústrias têxteis. E, em contraste, nos bairros portugueses, você tinha caravela, você tinha as hortas portuguesas. Então, o contraste entre o mundo industrial e aquele passado português no presente era assim muito forte. Você andando, por exemplo, tinha livraria portuguesa, só tinha Fernando Pessoa e Camões, não é? Então eu vou estudar isso, entender qual que é o passado no presente. E também o que acontece é que eu fui para lá numa época em que havia acontecido, uma meia dúzia de anos antes, um estupro que ficou famoso, que era o estupro Big Dan, em que 5 ou 6 açorianos foram acusados de estuprar uma mulher portuguesa de terceira geração. Houve um filme sobre esse estupro, que era agora já não, que não tinha um elemento étnico. Foi um filme que fez muito sucesso, A Acusada, The Accused, que não tem um elemento étnico. Não tem um elemento étnico, porque isso foi uma negociação. Quando eu estava lá, eles estavam negociando, inclusive, esse filme para não ter o elemento étnico, não é? O background do meu estudo era, de um lado, entender que isso foi um grande... Os portugueses eram muito discriminados. A cidade era discriminada, porque a cidade ficou sendo conhecida como a cidade do estupro português, né? E de um lado isso, e de outro lado, então, aquele passado português. Então, para mim, era muito importante entender aquilo, o que é aquilo, né? E também, até por causa desse meu cargo de University Professor of Portuguese Studies, eles queriam que eu fizesse algum milagre lá, porque para melhorar, inclusive, essa imagem dos portugueses. Essa cátedra era uma requisição, uma demanda da liderança portuguesa, que não ficou tão contente deles terem contratado uma brasileira. Eles queriam português, de preferência alguém dos Açores, né? Então, também, junto com isso, eu comecei pesquisa, mas eu também comecei uma coleta de histórias orais. Quando eu fui pedir verba para a coleta, para montar esse projeto de história oral, as agências financiadoras me disseram: nós não damos verba para um projeto de história oral, nós damos verba para um produto de um projeto de história oral. Daí eu fui até com um aluno, né? Assim, vou fazer um vídeo sobre a saudade. Vou descobrir o que é saudade, né? E aí, de fato, eu fiz também muito trabalho junto com a comunidade, com os setores da comunidade. Inclusive, esse projeto da saudade englobava um vídeo e um livro com coletas, com as histórias orais, feitas
pela comunidade. Inclusive tinha uma editora local que não era portuguesa e eu entrei em contato com eles. Eu fiz muita... Eu nunca tinha feito um vídeo. Eu nunca tinha montado um projeto de história oral. Então eu fui falar com muita gente. Quando você não faz, você vai falar, né? Eu lembro que eu fui falar com um historiador que estava fazendo história pública e que estava fazendo vídeos. Eu falei, Daniel Lekovitch. Aí eu falei, mas você tinha alguma experiência de vídeo? Como é que é? Ele falou assim, aí ele usou uma gíria, que é um termo em Yiddish, mas que é usado em Nova York como gíria nova-iorquina. Não. Ruspa. Ruspa é coragem. Eu falei, bom, se ele tem ruspa, eu também tenho ruspa, não é? Então eu fui, mas foi me informar com vários projetos de história oral, então eu comecei esse projeto Saudade, né? Então por aí e também esse estudo de gênero, classe, etnicidade e tal. E depois quando eu voltei ao Brasil, então eu sempre tive pesquisa e docência. Eu acho que antes de mais nada eu sou uma pesquisadora. Eu gosto de etnografia, gosto do trabalho de campo e tanto é que comecei a te contar sobre pesquisa, mas sempre a interação entre pesquisa e docência. Então, mas a pesquisa que norteia. Então eu comecei, inclusive, projetos sobre imigração, né? E era complicado naquela época estudar imigração, os alunos não estavam interessados em imigração, migrações transnacionais, né? Então eu comecei a trabalhar muito com iniciação científica, inclusive. E aí, a partir daí, o projeto, que era um projeto sobre New Bedford e saudade, e a saudade em dois níveis, a saudade ao nível do eu e a saudade ao nível da nação. E, de fato, teve uma grande influência da história do trabalho, principalmente, e de fato, se você assistir o vídeo, você vai ver que é um diálogo com o Ip Thompson, sobre tempo. Eu trabalhei muito naquela época, no final da década de 80, começo de 90, eu trabalhei, hoje eu vejo com temas, espacialidades e temporalidades, que hoje estão se estudando. Todo mundo tem, eu organizei um simpósio especial aqui sobre deslocamentos, desigualdades e violência de Estado, e as apresentações de ontem, que foram muito boas, eram sobre espacialidades e temporalidades no contexto tanto de refúgio como na favela, quer dizer, desaparecidos na favela. E a própria situação de campo me levou a prestar atenção às especialidades e temporalidades então, né? E no contexto da saudade ao nível da pessoa, o que eu estava dialogando com o Ip Thompson era... O Ip Thompson tem um artigo clássico sobre o tempo industrial em comparação com o tempo do trabalho artesanal, do trabalho de campo. E é um artigo que é cronológico. Então, primeiro é o tempo das estações do ano, que rege o trabalho, né? A colheita, né? O plantio, a colheita, etc. E como que acontece quando se passa para o tempo do capitalismo industrial regido pelo relógio da produtividade. Mas a minha descoberta de pesquisa, que eu acho que é muito bonita, né? Que, de fato, as pessoas que vêm homens e mulheres que têm a experiência na terra natal de trabalho regido pelas estações do ano e que entram porque, independente do nível deles, o que tinha de mercado de trabalho era a fábrica. E a fábrica do trabalho é a tarefa, do piecework. Quanto mais você faz, você mais ganha, né? Então, em reação ao trabalho industrial, eles se reconstruem na hora do lazer novamente como camponeses ou artesãos. Então, por isso o plantio das hortas, por isso o fazer do vinho, né? Por isso as representações simbólicas e as práticas sociais são do tempo anterior à imigração. Então eu mostro
a simultaneidade dos tempos. Não é cronológico, eles vivem os dois tempos. E assim eles se reconstroem enquanto pessoas. Mas isso traz conflitos com as novas gerações, que vivem, não querem viver o tempo do passado industrial, ou aquelas representações. Então, eu trabalhei nesse nível. E depois também no nível da nação, porque na nação portuguesa é uma nação que é basada no tempo das descobertas, no espaço, na especialidade das descobertas. Então, a partir daí, quando eu voltei ao Brasil, porque a minha história sempre vai para lá e volta, vai e volta, vai. Eu comecei a trabalhar com um projeto comparativo de portugueses em New Bedford, portugueses em São Paulo e depois também brasileiros em Lisboa. Daí houve outras reconfigurações desse projeto. Então, da saudade, eu acabei trabalhando com a questão da reconstrução do Império e no período pós-colonial. Então, é sempre passado no presente, sempre espaços e temporalidades marcam o meu trabalho, né? Então, e aí foi quando nós criamos o Centro de Estudos de Migrações Internacionais e quando eu ganhei o primeiro Pronex, dado a uma antropóloga, que é com um projeto chamado de Identidades, Reconfigurações de Estudo de Cultura e Política, movimentos de populações, signos e capitais, que também eu percebi que para você entender a imigração, a migração, você tem que pensar em termos, de novo, estudo do capitalismo, em termos de movimentos não só de pessoas, mas também de símbolos, produtos, capitais, né? Então aí eu comecei a trabalhar com colonialismo e pós-colonialismo. E aí também com alunos trabalhando com ou pesquisas em Portugal, ou pesquisas no Brasil, sobre questões migratórias através de uma perspectiva transnacional. Então essa foi uma fase importante do meu trabalho e aí também a relação entre pesquisa e docência. Hoje eu estou trabalhando, depois também aí eu me interessei para o refúgio e tal, mas hoje eu estou trabalhando com uma noção mais ampla, porque, quer dizer, eu acho que a ideia sempre para mim foi romper com os positivismos, né? E então eu estou trabalhando começando a trabalhar, inclusive conceptualizar, uma noção mais ampla de deslocamentos, de desplaçamentos, displacements, no sentido de que isso muito pela minha experiência na ABA e na presidência da ABA, que a gente está sempre e a ABA acho que é importante, eu acho que a antropologia brasileira é importante exatamente para aliar conhecimento científico sério com ação social. A sua participação na ABA, quando começa, que período você acompanhou? Pois é. Que você tá... Você sabe que eu tenho essa trajetória entre aqui e lá, quer dizer, primeiro era entre Brasil e Estados Unidos, depois Brasil, Estados Unidos e Portugal, né? Então, de fato, eu acho que eu fui primeiro sócia da Associação Americana de Antropologia, ainda como estudante, né? E eu tive alguma atuação na ABA quando eu cheguei, de fato, quando eu cheguei, a Eunice estava organizando, voltei ao Brasil, estava organizando uma RBA em São Paulo, e ela convidou para eu participar da comissão organizadora, de fato com o Peter Fry e o Antônio Augusto Arantes, naquela época. Então eu tive um pouco de envolvimento nessa aba, tanto é que a gente tentou fazer coisas, era uma aba pequena, era uma RBA pequena em São Paulo, né? Mas já era uma época de uma certa expansão da aba. Depois eu passei muito tempo fora do Brasil. Então eu tive assim, participação na década de 90 em conselho científico. Eu acho que eu também tive uma participação, quando eu voltei, a grande participação foi através da antropologia da imagem, mais na Ampox do que na ABA. Na ABA também, mas muito na Ampox. Sempre organizei mesas redondas, etc. Mas eu acho que o meu grande envolvimento na ABA foi na presidência, que é aí que eu me envolvi totalmente e foi uma experiência fundamental para mim. Eu acho que eu aprendi muito, né? E foi em que período? E foi de
Eu também eu acho que é o seguinte, não dá para falar só a aba, tem que falar em termos de comunidade científica e vários papéis que eu desempenhei, porque primeiro eu tive um envolvimento grande com a comunidade científica como representante de área de antropologia e arqueologia na CAPES. Isso foi fundamental, já foi muito interessante. Eu não gosto de avaliação, mas foi no momento em que a gente podia criar novos cursos de pós-graduação, até por causa do Acelera Amazônia Reúne, então tinha um espaço grande na CAPES para novos cursos. Então eu investi muito nisso. A representante anterior foi a Miriam Grossi, que já estava investindo nisso. Eu investi mais ainda, tanto é que o meu grande orgulho é de ter conseguido criar um doutorado, um mestrado doutorado induzido na Amazônia, o primeiro doutorado, mestrado de trabalho induzido na Amazônia, que foi na UFAM. E eu também estimulei muito a criação de cursos no Nordeste, porque no Nordeste tinha a pós-graduação, doutorado e mestrado e doutorado de antropologia na Universidade Federal de Pernambuco e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que era muito recente. E hoje tem uns 5 ou 6 ou mais, e tem muitos deles começaram a ser criados na minha gestão, né? E também, por exemplo, mesmo no Sul também, na Universidade Federal de São Carlos, que eu também tenho muito orgulho desse. Então, e daí que eu fui da CAPES, depois eu fui indicada para o CNPq como membro do Conselho de Ciências Sociais e tal, e daí depois então que a aba. Então foi vários envolvimentos na comunidade científica e daí a aba. A aba foi interessantíssima, eu aprendi muito, eu acho que eu fiz muito também, né? Mas foi, para mim também essencial essa coisa de investir em conhecimento científico, investir inclusive na internacionalização da antropologia brasileira, organizando painéis, porque já tinha sido começado isso com essa internacionalização na época do Gustavo Lins Ribeiro, e aí eu comecei a investir em diálogos intelectuais. E a minha gestão tinha desafios, né, da antropologia, né? Desafios antropológicos, que era o nome. E daí, então, realmente eu investi muito. Diálogos aqui, mas também diálogos sobre antropologia brasileira fora. Então eu fiz, eu acho que, para mim, é diálogo, tudo tem que fazer diálogo. Então, diálogo da antropologia brasileira, eu acho que investi muito. Então, depois, então é isso. E aí, então, a aba, e que foi uma grande, eu acho que, para mim, me deu maturidade profissional e política também. É isso.